Rabino? Tudo bem. Boa noite. Muito Como bom, vocês estão ali? boa noite, muito bom te ver de novo aqui neste Muito canal. bom. Muito bom. Estávamos falando na última gravação no último vídeo a respeito do Lilith, né? Você me corrigiu? Verdade. Falar a respeito porque o espírito maligno, né? Exatamente. E qual é a área de atuação na vida das pessoas que se deixam Influenciar por esse espírito. E íamos entrar falando a respeito desta doença. Nós não podemos falar o nome aqui na internet, porque senão o YouTube vai sancionar. nos travar aqui por causa desse nome, né? A gente recebe um strike por causa disso. Então a gente não pode falar nem o nome dessa doença. A gente fala a doença da moda, né? Porque infelizmente muita gente nem tem e parece que está aceitando essa malignidade, né? Então não brincamos com isso, não queremos que ninguém seja irresponsável, mas ao mesmo tempo também cremos no nosso Deus, que é o Jeová Rafá, o Deus da cura, até hoje, né? É o Deus que cura, né? O protetor de Israel que não dorme. Exatamente, né? Então, exatamente. partindo deste princípio, por favor, fala, querido Rabino Ariel. Partindo desse princípio, é muito importante nós entender uma posição atual. Eu quero começar dando a posição, não somente minha, mas a posição do mais grande rabino atualmente de Israel, que é o rabino Chaim Kanievsky, considerado o sábio desta geração. Eu vou procurar trazer uma imagem dele, uma foto dele para mostrar ele. Ele tem um sobrenome muito difícil, como todo judeu, né? O nome dele é Chaim Kanievsky. A maior autoridade. Ele é a maior autoridade. Hoje em dia, quando alguém fala do Rabino Kanievsky, para a minha pessoa, eu posso dizer que é a maior autoridade halástica do mundo. É mais, a maior autoridade, ele disse que ele mora numa dimensão espiritual completamente separada já da nossa, porque ela está muito, muito conectado em seus estudos. Vou pedir para meu irmão trazer uma imagem dele. E aqui, Borrega, vou homem mostrar... de renome, um homem de respeito. Não somente isso, eu tenho uma imagem. תביא את התמונה של הרב קניבסקי שנמצאת שם למעלה. נמצאתי ותחפש, יש תמונה של הרב קניבסקי שם בדיוק שם למעלה, תחפש בבקשה. תביא איזשהו כיסא ותבדוק. Deixa eu comentar algo enquanto isso com vocês. Começa a comentar, por favor. Quando nós estávamos gravando a outra live, o outro vídeo, estávamos falando sobre esse espírito maligno, que o Senhor repreenda esse espírito em nome de Jesus o Cristo, em nome amém, de Mashiach, amém. E que o protetor de Israel nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Um vento muito forte, muito estranho durante a live, conseguiu mover aqui onde nós estamos transmitindo uma caixa d'água de 15 mil litros. Ela estava vazia, mas ela é muito pesada. E rolou ela por um lugar que não dava para rolar e bateu um vidro temperado, que não quebra. E explodiu o vidro contra o lugar onde nós estamos aqui. Muito, muito estranho, porque esse espírito também é associado aos ventos, né, Rabino? Exatamente. Eu tenho aqui justamente agora a imagem. Ele é o Rabino Chaim Kanievsky. Ok? Ele é o Rabino Chaim Kanievsky. Que significa... Ok? Ele é considerado o sábio desta geração, atualmente. Atualmente, não tem rabino que seja maior que ele. Eu tenho duas experiências pessoais que fazem para mim, principalmente, entender que ele tem uma revelação especial. No profundo do meu coração, eu acredito que ele sabe quem que é o Messias. Nós estamos falando que os maiores rabinos de Israel, eles já... Um exemplo, o Rabino Isaac Kaduri, antes de sua morte, ele deixou um petek, ele deixou uma nota escrita onde ele falava com toda a segurança Yeshua era o Messias de Israel. O Rabino Isaac Kaduri, ele morreu no ano 2005, 2006. Ele deixou uma nota escrita. Ele falou antes de morrer isso? Ele falou antes de morrer, ele deixou uma nota escrita. A maioria dos grandes rabinos também. Vamos definir aqui, pontuar. Você acredita que este rabino é o que você acredita? Ele sabe que o Messias verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo? Eu vou falar de minha experiência pessoal. Eu vou contar qual é a minha experiência pessoal com ele.
É uma desconfiança. Sabe por quê? Eu vou contar isso que ele falou. Quando eu cheguei em Israel, eu era criança, tinha perto de 17 anos. Uma criança de 17 anos, uma criança ousada, ela gosta de contrariar, ela gosta de... Então eu estudava em uma das escolas, que era dirigida por ele. Muitas pessoas traziam... Quantos anos você tinha? 17 anos. Foi um ano antes de eu conhecer o senhor. Era um adolescente, ano e meio. Era um adolescente em conflito. Adolescente em conflito. Então, eu ouvia muito do Rabino Kanievski dizer que ele, as pessoas, os homens levavam uma prenda da esposa depois da menstruação, depois do período menstrual. Mostravam a sangue e o Rabino conseguia dizer se um espírito de impureza tinha abandonado a mulher ou não. Ele falava, mostravam a imagem, mostravam o lenço, aquele coisa com sangue para o Rabino chegava e ele falava, olha, o espírito de impureza abandonou tua esposa ou não. Isso está basado no Antigo Testamento, onde fala, 7 dias são os dias de impureza da mulher, mas o 8º ela tem que baixar a purificação. Então eu não acreditava nisso. Eu falei para o meu irmão, essa é pura babã. Ele não, qualquer pode falar, o espírito está aí, o espírito não está aí. Eu também posso falar isso. Eu não acreditei. Então, eu tinha uma ferida na perna. E eu abri a ferida da minha perna e saiu sangue. Eu botei uma tela naquela sangue e eu falei para o meu irmão, vou fazer uma coisa. Leva isso para o Rabino Kanievski e fala para ele que é isso da tua esposa. E pergunta para ele se o espírito de impureza da tua esposa saiu ou não. Eu quero provar se ele verdadeiramente tem aquele dom que ele fala. Meu irmão levou aquela telzinha e o Rabino chegou. Eu estava com ele. Deram uma telzinha para o Rabino e meu irmão mentiu. Na cara do Rabino falou, isso é de minha esposa. Eu quero saber se o espírito de impureza dela saiu ou não. O Rabino fechou os olhos, ele abriu e falou, essa não é sangue de menstruação. Nós ficamos em choque. Ele falou, essa é sangue de uma ferida. E então eu perguntei como o Rabino sabe isso? E o Rabino falou, quando uma pessoa traz sangue de menstruação e mostra-se para saber se o espírito de impureza saiu da mulher ou não, automaticamente o Ruach HaKodesh desce sobre mim. Isso foi o que ele falou. O Ruach HaKodesh, ele falou, o Espírito Santo desce sobre mim. Esse foi o termo que ele utilizou. O Ruach HaKodesh desce sobre mim e mostra se o Espírito saiu ou não. Mas, agora que mostraram isso para mim, eu não senti o Ruach HaKodesh sobre mim. E por dedução própria, eu posso dizer que isso é sangue de uma ferida. Primeira experiência. Segunda experiência que saiu até na notícia de Israel foi que o Rabino Kanievski foi o único rabino capaz de desbloquear uma lei antiga do divórcio. Por que eu estou contando tudo isto? Para vocês entenderem quem que deu a primeira posição desta doença. Ele foi o primeiro a desbloquear uma lei do divórcio. Vocês sabem que os judeus, que em Israel, lastimosamente, não existe matrimônio civil. Não existe poder civil. Israel, ele se chama politicamente Estado democrático, mas em realidade ele é um Estado teocrático, onde manda a religião e a religião é a religião judia. Então, ele está governado por algo que se chama Rabanut, corte rabínica. Então, se uma pessoa vai casar, ela tem que provar diante da corte rabínica que ela é judia. Você pode ser cidadão israelense e não pode ser judeu. Tem muitos ali que são cidadãos israelenses e não são judeus. O que aconteceu? Uma mulher disse o seguinte, a lei disse que se uma mulher estava casada com um homem, e esse homem fica perdido na ação durante uma guerra, o que acontecia era o seguinte, tinha que ter um testigo, uma testemunha que fale que o homem morreu, encontrar um pedaço do corpo do homem, ou alguma coisa para a mulher poder casar. Então, tive uma situação em Israel muito difícil.
E a situação que tive foi que durante muito tempo, mulheres que perteneciam, que estavam casadas com homens que iam para a guerra aqui em Israel, os homens estavam perdidos em ação e a mulher ela não conseguia divorciar por causa de que ninguém encontrava o corpo do homem, ninguém encontrava nada que demonstre que o homem estava morto. Então a mulher seguia casada. O Rabino Kanievski foi o único capaz de estudar durante 10 anos esta lei para desbloquear uma lei do tempo bíblico. Veio uma mulher um dia e falou, eu vou enganar o Rabino Kanievski. Eu vou falar que meu marido... ele desbloqueou a lei antiga, aquela lei bíblica, por revelação divina também, por revelação do Espírito. Ele falou que através da revelação do Ruach HaKodesh, ele podia falar se verdadeiramente a pessoa saiu, se a pessoa estava viva ou estava morta. Então a mulher falou, eu vou enganar o Rabino Kanievski. Eu vou dizer que meu marido está morto, que ele está perdido na ação, e então ela vai me dar o divórcio. O marido dela, ela levou enganado o marido até o escritório do Rabino Kanievski, e ela entrou e ela falou, Rabino Kanievski, meu marido está perdido na ação. Eu não sei se ele está vivo ou está morto. Rabino, por favor, me diz o que eu vou fazer. E o Rabino Kanievski disse que ele entrou na oração e ele saiu 5 minutos. E ele ele assinou a carta de divórcio para a mulher e ele deu. E falou, teu marido está morto. Vai em paz. Ela saiu dali, do escritório do Rabino, dizendo, eu enganei o Rabino Kanievski. Eu enganei ele. Ele é um mentiroso. Quando ela abriu a porta do carro, o marido dela estava morto de um paro cardiorrespiratório. Isso saiu na notícia aqui em Israel, da revelação que tem o Rabino Kanievski. Falam que ele está numa dimensão já extremamente espiritual, muito elevada. Então, qual posição ele deu sobre esta doença da agora? Perguntaram para ele, Rabino Kanievski, o que você acha com respeito a esta doença? Ele dividia a palavra em 2 partes. Vamos dividir a palavra, primeiramente, em 2 palavras em hebraico. Vocês sabem que a palavra coroa, ela se divide em 2 palavras em hebraico. Cor que significa frio, aná, que significa resposta. Resposta ao frio. Resposta a que frio? O Rabino falou. A que frio você tem resposta? Qual que é o frio? Esse. Então perguntaram para o Rabino, de que frio você está falando, Rabino? Ele falou, o sêmen, quando ele sai do corpo do homem, ele está quente. Quando ele sai, ele não entra para a procriação dentro do órgão feminino, ele se torna frio. Chama será e sêmen derramado. Todo pecado sexual, homossexualidade, adultério, fornicação e demais pecados sexuais são controlados por esta entidade que a gente chama de Lamet, de Lilith. Estes pecados são originados por causa dela, por causa a tentação que ela produz à nossa carne para nós pecar. Uma tentação intensa de cair neste pecado. Primeiramente, nós temos que entender que nunca antes o mundo esteve do jeito que hoje em dia o mundo está. A gente está vendo adultérios, a gente está vendo que os matrimônios não se conservam em um estado correto, a gente está vendo que tem uma depravação infantil, estão ensinando dentro das escolas, obrigando nas escolas a ensinarem para crianças de 3 e 4 anos que você pode dar um beijo na boca com um varão e está bem, que você pode se tocar e isso está bem. Uma depravação total, que agora ser pedófilo é uma coisa que está normal, que não é uma doença, entre muitas coisas que estão falando. Também estão falando que fora de você ser pedófilo, agora você também pode mudar de sexo e não tem problema, você pode mudar de sexo sem problema. Você pode ter até sexo com animais.
e não tem problema algum. Bestialidade. Então tem uma bestialidade, tem uma depravação total atualmente. É apostasia total, né? Total. Tem até mães se casando com os filhos e casamento entre irmãos, incestos, coisas terríveis. Nunca antes visto. Eu não entendo do que jeito, por exemplo, com muito respeito, muito respeito, porque nós amamos a nossos irmãos. Nós temos que deixar claro, nós amamos prostitutas, amamos homossexuais, amamos pessoas que adulteram, amamos. Eu tenho que contar uma experiência pessoal. Veio um homem aqui em Israel, ele falou para mim, Rabi Ariel, ele vinha dos Estados Unidos. Eu amo minha esposa. Eu tenho uma esposa excepcional, mas eu não consigo ser fiel para ela. Eu não consigo. E ele chorava. Meu pai foi infiel para minha mãe. Meu avô foi infiel para minha avó. Eu não São maldições hereditárias, né? Maldições hereditárias. Então, o que acontece, bispo? Nós amamos estas pessoas. Nós amamos. Amigo, amiga, você que vai enxergar esse vídeo, amigo homossexual, lesbiana, você que está em prostituição, tem bissexual, problemas com sua identidade. Nós amamos vocês. Amamos. Nós não estamos em posição de juízes aqui. Nós estamos sobre a palavra de Deus. Posição de juiz. Nós estamos. Mas nós temos que falar uma coisa em claro e deixar todas as ações que se estão fazendo neste momento, estamos provocando a ira de Deus. Todas estas coisas que estão contra o natural que Deus estabeleceu, está provocando a ira de Deus. Estamos provocando a ira de Deus. Amigo, amiga, irmão, estudante, não se sinta culpável. Dentro de nós está o poder para vencer o Sitra o Yetzer Hara, nosso impulso ao lado maligno. Nós temos o poder para vencer ele. Yeshua deu esse poder para nós. Ele venceu no madeiro por nós. Em nós está o poder para vencer. Mas nós temos que ser conscientes que tudo isto é uma resposta. Kor Aná, resposta do frio. Resposta do frio. Curiosamente, o nome corona, né? Resposta do frio. Kor Aná. Resposta do frio. Do que frio? Hoje em dia, adultério, abortos. Abortos se realizando em massas. Para aquelas pessoas que não sabem, empresas multimilionárias como Coca-Cola utilizam sacrifício de fetos, de bebês. Tem uma discussão ainda rabínica, e eu vou falar, cola acabou muito bravo para os rabinos do Brasil. Eles são os únicos rabinos no mundo que eles ordenaram a seus congregantes que guardam kasher não beberem Coca-Cola. Eles foram os únicos rabinos do mundo. O Rabino Horowitz, a máxima autoridade rabínica do Brasil, o Rabino Saguri, os rabinos mais religiosos do Brasil falaram: não vamos beber Coca-Cola. Por quê? Ainda que Coca-Cola tenha um dos carimbos do kashrut mais altos atualmente, eles falaram: não vamos beber Coca-Cola. Por quê? Porque se estão pactando feitos de crianças para fazer muitas coisas químicas que a Coca-Cola tem hoje em dia. Estão encontrando pedaços de pessoas dentro dos produtos de Coca-Cola, coisas que estão fazendo. Tudo isso está provocando a ira de Deus. A ira de Deus. E esta é a resposta. Os rabinos proibiram os congregantes judeus do Brasil consumir Coca-Cola. Eles consumem Pepsi, mas não Coca-Cola. Eles falaram: nós não confiamos no kashrut da Coca-Cola. Mas o rabino Lando, o máximo rabino de Bnei Brak, uma das cidades mais religiosas, assignou o kashrut da Coca-Cola. Nós não confiamos nesse kashrut. Foi a resposta do rabino do Brasil. A única entidade judaica do mundo que rejeita a entidade judaica do Brasil. Muito bravo para eles,
por ter, muito bravo, Colacavod, um aplauso para eles por ter feito isso. Então, tudo isso está provocando uma ira constante de Deus. Inconscientemente, hoje, até os valores dentro do matrimônio se invertiram por causa da Lilith. Você quer dizer, a Coca-Cola tem um carimbo kasher, é isso? A Coca-Cola tem carimbo kasher. E você quer dizer que os rabinos do Brasil, eu não tenho nenhuma ciência sobre isso, só estou tentando entender o que você está falando, que os rabinos do Brasil proibiram a Coca-Cola por ter envolvimento na sua composição com fetos? Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Fetos, crianças na composição, é isso? Exatamente. E os rabinos do Brasil falaram, nós não vamos a beber Coca-Cola. E de onde eles tiraram isso? É um safek. É um safek. De onde que eles tiraram isso? Eles tiraram isso precisamente por quê? Porque Chabad, que é uma entidade judia muito grande, que está em todas as partes do mundo, e ele tem muito poder, ela está em todas as partes do mundo. Muitos shlichim de Chabad, enviados de Chabad, que controlavam o kashrut da Coca-Cola, saíram contando os segredos do que se fazia dentro das fábricas da Coca-Cola, das coisas que se faziam dentro das fábricas. Para quem não sabe, para que um produto seja kasher, ele tem um mashgiach, um inspector do kashrut, ok? Esse inspector do kashrut, ele é levado e ele inspeciona toda a preparação desse produto. Nesse momento, por exemplo, vão preparar um que seja kasher, estamos indo preparar um queijo que seja kasher, então o que se faz é o seguinte: se vão levar um queijo que seja kasher, o masguiar ele tem que inspecionar desde o momento que a leite é tirada da vaca até o momento que o queijo ele está pronto para ser vendido, que todo o procedimento seja apto. Isso que faz um masguiar, um inspector. Então, os masguihim, os inspectores do kashrut, começaram a contar coisas que se faziam dentro das fábricas de Coca-Cola. Isso chegou aos ouvidos das máximas autoridades rabínicas do Brasil, e eles falaram que, por ser um safek, uma dúvida, eles proibiam a congregação judaica que guardava kashrut no Brasil consumir Coca-Cola. A única congregação judaica do mundo que não consome Coca-Cola é Brasil. Eles não consumem Coca-Cola. E em minha casa tampouco se consome Coca-Cola, consumem Pepsi. Porque eles acreditam que existe pedaço de crianças na composição. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Exatamente. Isso é muito sério, hein? Muito, muito. Fora disso, fora de tudo que está acontecendo, nós estamos enxergando hoje em dia que os políticos são títeres do sistema. Nós temos que entender que o mundo hoje ele se está dirigindo diretamente para o governo do anticristo. Diretamente para o governo do anticristo. Tudo que no espírito do anticristo, tudo que tá conseguindo blasfemar, você vê nos filmes de Hollywood, tudo que eles estão conseguindo blasfemar contra Deus, eles estão fazendo. Né? Não unicamente eles estão conseguindo blasfemar. Bispo, desde um início eu falei. Tem pastores que estão falando nas redes. Eles fecharam nossas igrejas, mas nós abrimos uma em cada casa. O que é isso? Como pode ser tão cegos? É uma ordenança o povo estar reunido. É uma ordenança que o povo tem que estar junto. É verdade, não está 2 ou 3, ali ele está. Mas é uma santa convocação. Foi aglomeração. Absolutamente. Desde a época do templo até a época dos sacrifícios. Na eternidade vai ser aglomeração, não mudou nunca. Também. Então, tirem, pastores, essa mentalidade de que abrimos uma igreja em cada casa. Não. Não se abriu nenhuma igreja, nenhuma casa. Não se abriu. O que o Satanás está fazendo é impedindo o povo de Deus se reunir, impedindo o povo de Deus orar, impedindo o povo de Deus adorar. Para que falou Moshe? Deixa ir a meu povo para ele me adorarem. Deixa ir o meu povo para ele me adorarem. Deus se preocupa com os mínimos detalhes
Porque o povo de Israel já adorava a Deus no cativeiro, lá em Gozém. Absolutamente. Na absolutamente. terra de Gozém. Tanto que Deus fala, ouviu o clamor do meu povo. Então eles clamavam. Mas exatamente. quando o povo é dirigido ao deserto, deixe meu povo ir para que eles me prestem culto. E Deus se preocupa até na oferta, quando eles saem. Mas escuta, bispo, eles adoravam, mas não do jeito que eles faziam era correto. Porque eles tinham esquecido da promessa. Jesus, né? Não somente isso, bispo, eles esqueceram da promessa da redenção. O que muitas igrejas estão fazendo, que já não pregam do retorno do Messias. Hoje pregam unicamente de prosperidade, unicamente de que Deus te vai abençoar, Deus te vai te fazer milionário. Bispo, pare de sofrer, traz um copinho de água atrás de Israel agora. Leva ali o óleo santo de Israel. Nós amamos todos eles, mas a realidade, hoje em dia é isso. Hoje em dia, você esqueceu. A gente esqueceu do que o Messias está retornando. O mesmo aconteceu com os filhos de Israel. O óleo santo de Israel tem algum poder? Nada tem o poder. É toda sugestão mental. A água do Jordão tem algum poder, Rabino? Ele imagina uma coisa, eu não sei como que ele leva a água do Jordão lá. Eu não sei, porque a água do Jordão... Israel, coitado, nós apenas temos água para nós e ele está exportando milhões de litros de água para o Brasil. Eu não sei como é que se faz, mas eu posso falar isso com toda certeza. Amamos eles. Mas irmãos, o Mashiach correu do templo aos mercenários justamente por fazer negócio com as coisas sagradas. E eles não estavam vendendo ídolos, eles estavam vendendo animais para o sacrifício. Eles estavam vendendo incenso para o sacrifício. Eles estavam vendendo para as ofertas, negociando ofertas. O que acontece? Hoje em dia, irmãos, a gente não pode negociar com Deus. A gente não pode, filhos, estar negociando com Deus, achando que se pode negociar, se pode roubar a Deus também. Olha, eu exortei muito forte meu pai dias atrás. Porque meu pai, bendito seja Deus, ele é abençoado com trabalho. Mas ele não diezmava. Até que meu pai falou, começa a diezmar. É um mandamento bíblico. Você diezmar, entregar o dízimo. Para aqueles que falam que o dízimo era unicamente para o templo, é uma mentira. O dízimo você tem que entregar até o dia de hoje. E fora do dízimo, você tem que entregar oferta para a viúva e para o menesteroso. E fora da oferta para a viúva e para o menesteroso, você tem que entregar primícia. Não pode haver fome dentro do povo. E meu pai começou a fazer isso. Rabino, e o que tudo isso tem a ver com a Lilith? Tudo isso tem que ver com a Lilith, sabe por quê? Porque no momento em que nós deixamos de cumprir nosso labor, nós abrimos uma porta para ela entrar dentro das igrejas. Presta atenção. Igrejas onde a pastora manda mais que o pastor. Olha, você tá mexendo com muita gente aí, hein? Mas, em realidade, eu respeito as mulheres espirituais. Eu acredito na autoridade de mulheres. Eu não posso dizer, não existe autoridade de mulher. Eu acredito no ministério das mulheres. Acredito que tem profetisas, acredito que tem pastoras, acredito que tem bispas, acredito que tem. Eu sou testemunha disso. Minha mãe é uma ministra do corpo do Messias. Mas igrejas onde a mulher fica roubando a autoridade do homem e mandando ela por acima da cabeça do marido, que é a autoridade, é o mesmo que a Lilith fez. Igrejas onde, lastimosamente... Você acha que o apóstolo Paulo diz isso, falo por causa dos anjos? Tem a ver com isso? Exatamente. Não somente isso, bispo. Não somente isso. A gente está falando de igrejas onde vão meninas hoje em dia. Hoje não precisa mais ser pastor, é só ser youtuber. Hoje em dia, vão filhas de Deus às igrejas procurando namorado. Perdão o termo, eu não quero ofender ninguém. Mas procurando namorado, procurando coisa, não se vestindo com modéstia, não se vestindo conforme. A mulher, ela não precisa mostrar seu corpo. A mulher, ela não precisa mostrar seu corpo para ela ser hermosa, para ela ser bonita. Ela tem que cobrir, ela tem que
que vocês estejam à graça não significa que a mulher não tem um protocolo de vestimenta, que o homem tem um protocolo de vestimenta. Eu lembrava da igreja, sabe como? Sabe qual era a minha lembrança da igreja? Que era muito simples você reconhecer um evangélico e uma evangélica, porque as irmãs iam de saia, chaquetinha, elas iam com o cabelo recolhido, elas iam bem. Eu não estou dizendo voltar, né, para viver como naquelas épocas na igreja. Não está falando a respeito de não poder usar calça, você está falando a respeito de ter decência. Não. Eu estou falando de modéstia. De não causar escândalo, de não derrubar o irmão. Não aí, né? Somente isso. Mulheres que vão vestidas hoje em dia, e homens também, mas mulheres que vão vestidas hoje em dia, achando que a casa do Senhor é uma passarela. E tudo isso está acontecendo, que tudo isso, nós estamos abrindo portas para a Lilith entrar. Jovens, quando a gente vai fazer a reunião de jovem, é reunião de oração. É reunião de oração. Não é reunião para bater o papo entre a juventude. Falar das coisas, dos problemas de namorados ou não namorados. É orar. Ensaio de alabança é ensaio de alabança. A igreja descuidou muito. Muitas retaguardas, como a gente fala. Muitas entradas. Me entende, bispo? Muitas entradas. É verdade. Muitas entradas. Eu acho que na tentativa de não ter uma religiosidade, eles criaram a religiosidade da antirreligiosidade. Foram pro do extremo. Agora, fala uma coisa para mim. Essa parte do CERN. Por favor. A parte do CERN. A gente pode falar só sobre isso uma hora. Inclusive o do Brasil aqui, eles aumentaram agora. O CERN lá na Europa. Eles estão tentando trazer a antimatéria. Você acredita que são portais que eles estão abrindo para os demônios? Não somente são portais que eles estão indo para os demônios. Nós vamos tocar outro tema, bispo. Mas esse tema vamos tocar no seminário. Eu falo pela Lilith, né? Exatamente. Nesse tema vamos tocar nós no seminário. OVNIs e extraterrestres. Por causa do símbolo, que é a Shiva, você sabe. Né? E não só, exatamente. OVNIs e extraterrestres, eles são demônios? Nós vamos tocar um tema. OVNIs e extraterrestres. Aliens, eles são demônios? Então. Vamos voltar lá no Monte Hermon? Exatamente. Tá bom. Então, não, mas eu estou falando que quando a gente fazer o seminário, a gente vai tocar esses temas. A antimatéria que eles estão traindo hoje em dia, primeiramente nós temos que entender, e eu vou falar uma coisa de plena prova do que eu tenho. Hitler de Maximov Zichron, Hitler, quem foi organizador do Holocausto Judeu, o que ele fez foi a maior oferta satânica do mundo. E ele recebeu a câmbio dessa oferta a maior tecnologia antes dada. A maior tecnologia antes dada. Desde a época do Hitler para agora, a humanidade teve um salto tecnológico que em 2000 anos não tivemos, nunca. Um salto tecnológico. Ele investiu em eugenia, né? Hitler investiu em eugenia. Ele amava o ocultismo, né? Ele trouxe o trono de Istar para a Alemanha, né? Não somente isso. Na Suíça, hoje em dia... Substituiu a Bíblia pelo próprio... Não somente isso. Na Suíça, hoje em dia, tem o símbolo do Shiva, Deus da destruição. Tem um parque lá, onde está o maior banco do mundo. Tudo isso está acontecendo verdadeiramente em nossas narices. E a igreja está dormida. E o corpo está dormido. Sabe por quê? Porque os pastores estão, como os judeus, estavam nos campos de concentração, achando que o Messias não vai chegar, achando que a redenção não vai chegar. Mas nós estamos aqui, do pé, acreditando nisso. Como nós tiramos Lilith hoje das nossas igrejas? Como nós tiramos esses demônios? Os judeus em Auschwitz, ou nos outros campos de concentração, entravam dentro dos trens achando que estava tudo bem. Exatamente. E iam para a morte. Você quis dizer que muitos pastores hoje, muitos evangélicos hoje estão entrando dentro do trem achando que estão indo para uma terra boa e estão indo para a morte, é isso?
Exatamente. É isso que você quer dizer? Exatamente. Ok. Exatamente. Hoje em dia, muitos evangélicos, lastimosamente, estão brincando a servir a Deus. Brincando a servir a Deus. Novamente, eu não estou julgando ninguém. Eu estou simplesmente falando, estão brincando a servir a Deus. Nós estamos perdendo Não mais o estamos tempo falando dos verdadeiros julgando. crentes, estamos falando Não dos estamos falsos. falando, não. Nem dos falsos. Eu não acredito que tenha falsos crentes. Eu acredito, sabe de quê? De que não tem compromisso. De que a pessoa verdadeiramente não conheceu o verdadeiro amor do Messias. Eu não acredito uma pessoa que conheceu o Messias que não fique verdadeiramente apaixonada por ele. Eu não acredito de uma pessoa que... Exatamente. Eu não acredito de uma pessoa que verdadeiramente conheceu o Messias que não fique apaixonada, que não fique doida por ele, que não queira mudar sua vida, mudar seu entorno por ele. Então, se nós somos capazes de mudar nosso entorno, nós temos que perguntar como nosso Messias vivia. Efésios 4 fala a fim de chegar ao nível do varão perfeito. Como nosso Messias vivia? Em que torno nosso Messias vivia? Nós temos que tirar o medo da religiosidade, mas sim começar a tomar as coisas com a seriedade da santidade que elas levam. Eu acho que você está querendo me dizer algo parecido com isso? Que o espírito de Lilith está oprimindo e fazendo com que o meio que se chama pelo nome de Deus, que se diz de Deus, se esconda dentro da caverna com medo da Jezabel? Exatamente. É isso que está fazendo. É isso que está fazendo. Eu não estou vendo pastores se reunir, repreender estas doenças, pedir perdão. Eu mandei uma música para você que meu cunhado tem feito em Estados Unidos. E ele falava, Shmakuleinu, escuta a nossa voz, Deus nosso, de nossos pais, Rahim Aleinu, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Se se apostar é meu povo, diante de onde meu nome é exaltado, eu ouvirei seu clamor e tenho misericórdia deles. Assim está escrito. Assim está escrito. Sabe uma coisa, bispo? Você vai perguntar para mim, Rabi Ariel, você quer que o Messias volte? E eu vou falar para você, eu quero com todo o meu coração que o Messias volte. Mas sabe uma coisa, bispo? Eu não quero que o Messias volte nestas condições. Sabe por quê? Porque muitas almas estão se perdendo ainda. Porque muitos estamos brincando ainda. Porque estamos perdendo tempo ainda. Porque estamos jogando ainda. E precisamos acordar. Precisamos orar. Precisamos fechar todas as entradas. Como fechamos as entradas? Como nós fechamos as entradas? Temos dentro da igreja hoje hogares destruídos, finanças destruídas, matrimônios com problemas. Tudo isso é causado por espíritos do Lilith, porque Lilith principalmente ela inverte as coisas, ela inverte o natural. Novamente, Lilith inverte o natural. Nós temos casas onde a mulher manda e o marido não manda. Ou o marido agrede a mulher, o marido bate a mulher bate o marido, ou tem violência verbal, violência física pelas crianças. Como nós mudamos esta situação? É a pergunta. Se começa mudando esta situação com 2 jejuns pela semana. Nossa Guemará, a fonte da tradição de Israel, contava que se jejuava 2 vezes para a semana. Quais eram esses 2 dias na semana que se jejuava? Se jejuava com a caída do domingo para a segunda, todo dia, e a caída da quarta para a quinta, todo dia. Esses eram os 2 dias de jejum que se faziam. Se não se conseguia fazer 2 dias, faz 1 dia. Tá Mas assim aqui. começamos nós a reparar nossa vida espiritual. Eu estou falando de que eu fui atacado pessoalmente por esse espírito do Lilith. Eu fui atacado. Meu ministério foi atacado. Eu praticamente caí. E eu tenho que falar isso diante do povo. Eu praticamente caí. Até que eu tomei a decisão e eu falei, eu vou levantar. De pânico. Ansiedade. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia ficar bem. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia ficar bem. Eu não conseguia fazer nada. Até que eu parei e eu falei, Deus,
eu entrego isto que está difícil na minha vida. E eu fecho todas as portas espirituais que eu abri consciente ou inconscientemente para espíritos de impureza, demônios, possessões demoníacas, artículos que eu recebi de presentes de pessoas que eu não conhecia, tenham entrado na minha casa através disso. E eu comecei a jejuar e eu comecei a pactar com Deus desse jeito. Minha vida começou a mudar espiritualmente. Eu comecei a recuperar a autoridade espiritualmente. As coisas da minha casa começaram a mudar também. Por quê? Porque nós está a possibilidade. Nosso Messias venceu esses espíritos no madeiro. Agora, que relação final tem tudo isso com a doença que está acontecendo hoje em dia? Que relação Essa tem? frieza. Quais são as duas traduções do nome? Frieza. Resposta do frio. Resposta do frio. Meu Deus. Recompensa do frio. Recompensa do frio. Esta é a recompensa que a raça humana conseguiu por causa das ações que eles fizeram diante da presença de Deus. Por causa dos pecados que nós cometimos diante da presença de Deus. Todos nós temos culpa e causa do que aconteceu. Todos nós temos culpa e causa do que aconteceu. Agora, você crê que isso é um juízo para os últimos dias? Isto é um juízo para o mundo inteiro, hoje em dia. Bispo Rafael, agora Rabino, a gente sente... Sim. Bispo Rafael... Você crê que a gente está entrando... O que você crê a respeito da tribulação? Primeiramente, nós vamos entrar nesse assunto depois, mas você acha que isso já faz parte da tribulação, da preparação para ela? Ainda não. Este é o primeiro ai. Este é o primeiro ai. Você acha que nós estamos no primeiro ai? Este é o primeiro ai. São 3 ais. A raça ais. humana... Exatamente. Este é o primeiro ai. Nem eu vou chamar ai ainda. Ainda não. Ainda não. A gente nem experimentou. Eu quero falar uma coisa. Eu quero que as pessoas me falem quanto sentem saudade verdadeiramente de cultos. Quanto sentem saudade verdadeiramente de se reunir. Quanto sentem saudade verdadeiramente da adoração. Agora a gente entende o valor. O que me parece é que tem gente que está adorando tudo isso. Sabe uma coisa, Bispo? Agora a gente está sentindo a falta disso. A gente está sentindo a falta disso. O que aconteceu com o povo de Israel quando fomos levados para a Babilônia? O que aconteceu? Amanhã, Tisha B'Av, exatamente, Tisha B'Av, amanhã o jejum de Tisha B'Av, a gente está lembrando da destruição dos 2 templos de Jerusalém. A gente faz um jejum. O que aconteceu? Tinha pessoas sinceras que subiam e adoravam no templo, mas por causa das pessoas que pecavam, o templo de Jerusalém foi destruído. E nós fomos levados à Babilônia. E tem uma música que diz, Al Naarot Babel, Sham Yushavnu Bevachinu, Besachinu et Zion. Sobre as montanhas de Babilônia, a gente sentava e chorava, lembrando as adorações em Zion. Agora é o tempo que nós temos que lembrar, como o povo de Israel em Babilônia, lembrar os momentos que a gente adorava e falar, damos uma oportunidade. Como se esquenta de novo isso que se enfriou? Volta a acender a chama, Senhor. Volta a acender a chama. Hashem Elokeinu, Beloyei Avoiseinu. Deus nosso e Deus de nossos pais. Encende essa chama de novo. Encende essa chama de novo. Se você foi ou causou pessoalmente algum pecado sexual, fornicação, adultério, homossexualidade, lesbianismo, animalismo, qualquer pecado sexual, porque são pecados sexuais. O corona não é resposta para pecados de ladrão, de mentira, de falar mal. Resposta para frieza. Exato, é resposta para frieza, espiritual. É resposta de pecados sexuais. Ou seja, é um distanciamento, não é um distanciamento social, é um distanciamento espiritual. Exatamente, e não somente isso, é uma resposta à causa dos pecados sexuais. Então, eu insto agora ao povo de Deus, todos nós podemos fazer um Heshbon Nefesh, uma conta de nossa alma. Todos nós sabemos quando nós pecamos. Ninguém pode dizer, eu não sei quando eu pequei, eu não sei quando eu faltei à lei de Deus, eu não sei quando eu fiz as coisas ruins. Todos nós sabemos quando pecamos. Agora é o tempo de nós dizer, limpa nossas mãos de sangue.
limpa nossas mãos de sangue, limpa nossas mãos desse pecado e permite-nos voltar a adorar. Permite-nos voltar a adorar. Se para você a adoração é importante, permite-nos voltar a adorar. Mas não adorar 20% do templo, 30% das capacidades do templo. Permite-nos voltar a adorar completamente. Permite-nos voltar a adorar completamente. Davi, alguns creem que o rei Davi, tinha as mãos sujas de sangue, mas não por causa dos assassinatos que ele cometeu, mas por causa de pecados sexuais. Eram por causa de pecados sexuais. Impureza. Exatamente. Impurezas. Por causa da impureza, ele não pôde construir o templo. Ou seja, toda a impureza desses dias também não nos permite termos ou sermos o templo de Deus. Essa é a revelação. Toda a impureza de hoje em dia não permite a igreja adorar. Por quê? Porque você está impuro. Como você pode se apresentar com as mãos de Deus? Como você pode se apresentar diante de Deus, perante de Hashem, impuro? Não tem. Mas você vai dizer, mas o Mashiach me limpou. Rabino, a sangue do Mashiach me limpou. Rabino, eu gravei uma série que fala a respeito de... Partir o Céu, a gente chama ela. Vai sair agora nesse canal também. E eu falo a respeito de quando o Senhor fala em Apocalipse de quem não entrará no reino de Deus. E ele fala algumas coisas, a maioria ali que ele está falando são impurezas, né? Mas eu usei um termo que eu acho que vai dar de encontro com o que você está falando. São coisas alcançáveis. Deus não está pedindo essas coisas para nós como coisas sobrenaturais que a gente não consegue cumprir. É o mínimo que um cristão de verdade, ou alguém que se diz crer no Hashem, crer no Senhor de verdade, tem que deixar. É o mínimo, coisas alcançáveis. Olha, você bispo, consegue eu gosto... não se entregar ao adultério? Consegue. Você consegue não se entregar ao homossexualismo, mesmo que tiver uma condição de inclinação? Consegue. Você consegue não se entregar ao adultério? E nós temos que... Você consegue não se entregar à bebedeira? Consegue. Você consegue não cometer assassinato? Consegue. São coisas alcançáveis. Deus não pediu nada demais pra gente. E não unicamente são coisas alcançáveis. Nós temos que remarcar uma coisa. Meu pai, ele foi livre de um espírito de bebida. Toda a família de meu pai era alcoólica. Toda a família de meu pai era alcoólica. Ele, quando ele voltou a Israel, ele fez um pacto com Deus. E ele falou, eu rejeito todo espírito. E ele faz 2 anos, ele não consome álcool. Ele não consome álcool. Ele não consome drogas. Ele não consome absolutamente mais nada. Então, tem como rejeitar. Agora, novamente... O problema é que tudo agora tem se tornado normal. Né? São artistas evangélicos se entregando à droga, à prostituição, a álcool, e ainda querendo justificar isso na palavra. Esse é o problema. Sabe uma coisa, bispo? Sabe uma coisa? Nós temos um irmão muito conhecido no nosso meio, com muito respeito. Não vamos falar o nome dele para proteger, mas acho que todo mundo inteiro conhece acerca dele. Ele saiu e ele falou para mim, eu defender. Eu contei no privado para você. Como sempre, eu não vou falar o nome para proteger. Você não defendeu a atitude, você defendeu a alma. Eu pude. Eu nem vou falar sobre que tema é, né? Claro. Mas eu protegi ele até onde eu consegui proteger ele. Chegou um momento que eu falei para ele, você não pode mudar o dom que Deus deu para você. A unção que Deus deu para você. É irrevogável. O poder que Deus deu para você. Você não pode mudar tudo isso que Deus deu para você por se entregar ao instinto da sua carne. Porque esse é o instinto da carne. Inclinação. Isso se chama Yetzer Hara, nossa inclinação para o mal. O Messias derrotou essa inclinação. Eu falei, o Messias derrotou essa inclinação. Eu não estou falando que a inclinação é um pecado. Tem pastores que falam, essa inclinação inclui um pecado. Não. A ação é pecado. Reta em hebraico, pecado é ação. É uma ação direita ou indiretamente. Ela é pecado.
Por isso nós em Yom Kippur, nós pedimos perdão, o dia da expiação, por os pecados que cometimos, conscientes e inconscientemente, aunque o Messias tenha expiado nós já deles. Mas tem alguns pastores, e eu preciso remarcar isso, que ensinam que uma vez que você foi salvo, uma vez que você conheceu o Messias, você vai ser sempre salvo. Você não perde a salvação. Você está entrando no outro lugar forte aí. Tem pastores que estão ensinando isso. Eu principalmente, Ariel Lieberman, gostaria sentar com cada um desses pastores e me provarem biblicamente que a salvação não se perde. Porque em cada texto que eu leí, escute bem, eu fui supervisão de um tribunal de conversão para o judaísmo. E tem uma família de brasileiros que se convertiram para o judaísmo acreditando em Yeshua. Eles consideravam que a graça já não era suficiente para eles. Eles ainda acreditavam, eles não negaram a Yeshua, mas eles se convertiram. Rabino, acabou nosso tempo. Vamos fazer uma live também, somente sobre salvação. Se perde ou não, tá bom? E dentro disso, vamos aderir. A salvação se perde ou não se perde? Ok. E vamos assumir também dentro do tempo, e vamos assumir também dentro dessa live que a gente vai falar, um judeu, ele é salvo por ser judeu ou ele não é salvo por ser judeu? Porque tem muitas pessoas que acham que porque um judeu é judeu, já ele é salvo. Ok? E vamos um judeu se converte ou não se converte? Exatamente. E terceira coisa que vamos tocar, bispo, um tema muito quente, um tema muito explosivo, que nós vamos tocar é judaizantes. Eles que se convertam ao judaísmo achando que é o caminho correto que eles vão achar a salvação. O que acontece com os judaizantes? O que acontece com aqueles que se convertem para o judaísmo e rejeitam o Messias? O que acontece com eles? O que acontece com essas pessoas? Vamos tocar em todos esses temas. Todos esses temas, porque é importante dar luz com respeito a isso. Vamos dar muita luz. E vamos também... Dentro deste tema, vamos colocar se devemos ou não usar os utensílios sagrados como ato profético nas igrejas do Brasil. E eu gostaria muito também... É importante a gente ouvir isso na perspectiva de um judeu. E não somente isso. Eu gostaria muito também demonstrando que Yeshua é o Messias de Israel. 1, 2 e 3. Porque tem sectas hoje em dia dentro do Brasil, de Bnei Noach, pessoas que são seguidores do judaísmo, que estão atacando a igreja e atacando o corpo do Messias, dizendo que Jesus não é o Messias, convencendo que estão mais débiles para eles caírem. Então, vamos equipar o corpo, vamos demonstrar por todas as áreas que nosso Messias é o rei. O rei, como tem a música do álbum que eu tanto gostei. O rei. Amém. Longa vida ao rei. Long live the king. Olha, Rabino, vamos fazer uma oração para proteção contra esse espírito maligno de Lilith sobre todos que estão assistindo. Por favor, vamos terminar assim. Vamos fazer uma oração. Vamos primeiramente fazer... Zé abacachateno, Adonai Eloheinu, Veloyei Avoiseinu. Zé abacachateno, esse é o nosso pedido, Deus nosso, Deus nossos pais. Akshav Adonenu, Tishmor Alenu, Rachem Alenu, Al Israel Amecho, Al Yerushalem Irecho, Al Mishkan que vou derrubar. Tem misericórdia de nós, de tu povo de Israel, de todas as nações, também da casa de Davi, teu servo, do templo sagrado. Adonai Eloheinu, Veloyei Avoiseinu. Agora, nestes dias que nós estamos entrando em este clamor, juntamente com o povo de Israel, nesta dor, por causa do que o templo, a embaixada dos céus na terra foi destruída, mas nós acreditamos que através de Yeshua, essa embaixada foi trasladada ao nosso coração, mas ainda nós queremos ver o resplandor do templo novamente, quando a nova Jerusalém descer, quando o Messias se sentar no trono como sumo sacerdote e rei. Nós estamos aqui, Senhor, te pedindo agora a tua proteção. Magen Abraão, Magen Isaac e Magen Jacob. Escudo de Abraão, escudo de Isaac, escudo de Jacob. Escudo do Shaddai em cada hogar. Sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada quarto, sobre cada criança, sobre cada rincão das casas e cada perímetro do terreno.
que proteja desses espíritos de impureza, do mal e demoníacos entrarem através de presentes e através de qualquer rincão, em nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Nós rejeitamos todos esses espíritos do mal em nome de Jesus. O Mashiach. Amém. 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 Deus te abençoe, meu irmão. O Messias venceu eles no Calvário. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Te amo em Cristo. Até a próxima. Deus abençoe também para vocês. Bênçãos grandes. Deus abençoe a todos. Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, acionar o sininho aí. Deus te abençoe. Fica em Cristo. Deus abençoe. Fica no alvo. Fica no alvo. Até mais. Tchau, tchau.